Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Alimente-me e eu curarei seu filho, ele não acreditou. Nova York, final de novembro. A cidade vestira seu casaco de inverno sem aviso. O céu estava cinzento baixo, como um sino de chumbo. Na Quinta Avenida, folhas mortas, avermelhadas pelo outono e murchas pela geada, rodopiavam como almas errantes. Buzinas de táxi se misturavam ao uivo do vento que soprava entre as torres de vidro. Tudo vibrava com vida, exceto em um cômodo suspenso acima do barulho. Em uma suíte privativa do Hospital Monte Sinai, o quarto 418 era banhado por uma luz artificial forte e pálida. As paredes pareciam se fechar ao redor deles, como se para abafar as palavras que não queriam dizer. O silêncio era tão pesado que se ouvia o mais leve clique de máquinas. O monitor cardíaco apitava constantemente ainda vivo, mas cada vez mais frágil, como uma vela bruxuleante sob uma respiração invisível. Sentado em uma poltrona de couro bege, Nathaniel Carter segurou a mãozinha do filho entre as suas, como quem guarda uma lembrança que não quer deixar escapar. O contraste era cruel. A palma dela, quente, larga, poderosa, e a de Liam, pálido, magro, sem força, quase translúcido. Liam não se mexia mais. Seu pequeno torso mal se erguia. Seus cílios repousavam sobre as bochechas como as asas dobradas de um pássaro caído. Ele tinha 8 anos. Mas naquele momento parecia ter 100 anos. Consumido por uma doença que os melhores pesquisadores do mundo não conseguiam nomear ou compreender com clareza. Nathaniel, no entanto, fizera tudo. Fretaram um jato para trazer um imunologista de Zurique. Trazera neurologistas de Tóquio, um oncologista de Dubai e até consultara secretamente um curandeiro em Bali. Financiara tudo. Ensaios clínicos privados, combinações de tratamentos nunca antes validadas, salas esterilizadas de última geração. Nada fora suficiente. O último tratamento experimental, uma quimioterapia agressiva, custou a Liam o cabelo, a voz, e por fim, toda a esperança. Tudo que restava era pele e ossos, pele e dor. O Dr. Reynolds, o médico-chefe, entrou visivelmente exausto. Seu olhar evitou o do pai. Convidou Nathaniel a sair por um instante. No corredor, luzes fluorescentes riscavam o teto como linhas de fratura. Sr. Carter, ele disse lentamente, sinto muito. Você precisa se preparar. Pode ser questão de horas, ou dias. Já tentamos de tudo. Nathaniel não respondeu. Apenas assentiu mecanicamente, como se tivesse ouvido aquela frase em outra vida, dita por outra voz sobre outra criança. Ele entrou no quarto, deu um beijo na testa de Liam e saiu do hospital como um fantasma. Caminhou sem saber bem para onde estava indo. Seus passos pesados o levavam sem rumo. Seu terno de cachemir, seu casaco Armani e seus sapatos italianos não passavam de uma armadura vazia. Ao chegar ao exterior, o frio o envolveu, mas ele não se importou. Desabotoou a camisa como se quisesse respirar, mas não havia ar. Apenas esta sensação, a de que o mundo inteiro se fechará sobre ele. A cidade, imensa e barulhenta, de repente pareceu minúscula e distante, como se ele estivesse caminhando em um sonho febril. E foi então que ele viu. E velho negro, sentado em um pedaço de papelão perto de uma entrada de metrô. Seu casaco, com buracos em alguns lugares, revelava camadas de roupas desgastadas pelos anos. Suas mãos rachadas pareciam esculpidas em madeira. Seu olhar era estranhamente claro. Ele não estava olhando ao redor. Ele estava olhando Nathanael. Ele não estava pedindo dinheiro. Ele não estava implorando. Ele estava esperando. E então sua voz se elevou, calma, profunda, inalterada pelo barulho da cidade. Alimente-me, e eu curarei seu filho. O coração de Nathaniel parou por um instante. Ele piscou. O que? Ele perguntou incrédulo. O velho repetiu palavra por palavra com a mesma gentileza. Alimente-me, e amanhã de manhã seu filho estará acordado. Nathaniel sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Quem era aquele homem? Como ousava falar do filho? Seria uma piada? Um louco? Um manipulador? Seu instinto racional gritava, vá embora. Ignore-o. Mas sua alma, suspensa no fio da dor, agarrava-se a essa voz como um fio de seda numa queda sem fim. Quem é você? Ele perguntou com um tom áspero. O velho não respondeu. Cruzou as mãos sobre os joelhos e esperou. Um longo silêncio o separou. E Nathaniel, um homem de cálculo, análise e lógica pura, cedeu ao irracional. Disse com a voz rouca. Venha comigo. Eu pago essa refeição para você. A entrada do Salão Magnolia, um estabelecimento com estrela Michelin situado no Upper East Side, era geralmente um santuário de luxo discreto.
Lustres modernos suspensos como constelações, jazz discreto, o delicado aroma de trufas e couro. Os clientes eram diplomatas, celebridades visitantes e financistas renomados. Tudo ali exalava controle, distinção, exclusão. Naquela noite, o universo contido e precioso da Magnólia foi brutalmente abalado. Nathaniel Carter, reconhecido na porta pelo maitre, entrou com uma expressão séria, seguido por um homem que se destacava ao fundo como uma mancha de tinta numa toalha de mesa branca. O velho negro usava um casaco puído, um gorro de tricô deformado e luvas sem dedos. Seus sapatos estavam gastos. O cheiro acre da calçada grudado em suas roupas fez vários clientes estremecerem. Uma garçonete parou de repente com os olhos arregalados. Um garçom, recuando, instintivamente levou a mão ao fone de ouvido, pronto para chamar a segurança. Mas um simples gesto da mão de Nathaniel, breve e autoritário, é suficiente para congelar tudo. Um olhar frio, afiado. O mesmo que ele usou certa vez na sala de reuniões para silenciar um comitê de acionistas recalcitrante. Nenhuma palavra foi dita, mas todos entenderam. Ele não estava lá para ser questionado. O maitre pálido obedeceu. Uma mesa de canto discreta, mas bem posicionada foi posta. O homem sentou-se sem dizer uma palavra, como se sempre tivesse pertencido a este mundo. Colocou calmamente o boné sobre os joelhos, examinou o cardápio sem tocá-lo e então olhou para o garçom, que tremia ligeiramente. Uma tigela de sopa quente. Uma fatia de pão integral. E água morna, por favor. O garçom assentiu, surpreso. Nathaniel, de pé ao lado da mesa, franziu a testa. É só isso? Ele perguntou, um pouco ironicamente. O velho virou lentamente a cabeça em sua direção. Eu disse que estava com fome. Não que eu quisesse um banquete. Não houve provocação, nem arrogância. Apenas uma sinceridade crua e desarmante. Nathaniel sentou-se à sua frente. Ainda não entendia o que estava fazendo ali, nem porque havia concordado em seguir aquele absurdo. Mesmo assim ficou. Porque uma coisa, naquele olhar calmo, questionava todas as suas certezas. O prato chegou. Uma sopa de legumes fumegante, servida sobre um jogo americano de linho imaculado. O velho comeu devagar em silêncio. Cada mordida parecia ritualística, quase sagrada. Ele mastigava devagar, com o olhar baixo, os gestos comedidos, como se cada colherada fosse uma prece. Nathaniel, porém, não tocou em nada. Apenas observou. O contraste era gritante. O empresário, colarinho fechado, relógio suíço no pulso, visivelmente desconfortável, e o homem sem nome, imundo, mas perfeitamente à vontade naquele espaço onde supostamente não tinha lugar. Depois de um tempo, Nathaniel quebrou o silêncio. Diga-me o que você é, adivinha? Um pastor caído? Curandeiro? Você faz parte de uma seita? O velho ergueu os olhos lentamente. Não parecia divertido nem ofendido. Apenas, acima de tudo, eu sou o que sou, e você é o que é. Ele gentilmente colocou a colher no chão. Esta noite você me alimentou. Amanhã de manhã seu filho estará curado. Mas, você não me verá mais. Uma tensão gélida percorreu a espinha de Nathaniel. Ele queria reagir, fazer mais perguntas, entender. Mas nada saiu. Era como falar com uma velha porta de madeira coberta de musgo. Você sabe que ela viu mais vidas do que deixa transparecer. Após a refeição, o homem dobrou o guardanapo com cuidado metódico e se levantou. Nathaniel, tomado por uma explosão de entusiasmo, abriu o paletó, tirou um casaco novo, ainda etiquetado, um daqueles que ele havia comprado para um de seus assistentes, e estendeu a peça. Pegue isso. Pelo menos isso. Está muito frio lá fora. Mas o velho recusou com um gesto gentil, mas firme. Recolocou o boné, ajustou as camadas de roupa descombinadas e curvou-se levemente, não como um mendigo agradecendo, mas como um mestre de uma arte ancestral concluindo uma aula. O que eu tinha para receber, eu recebi. O que eu tinha para dar, você saberá amanhã. E sem dizer mais nada, ele foi embora. Nathaniel o seguiu pelas janelas embaçadas do restaurante. Viu-o desaparecer na noite nova-iorquina, engolido pela multidão, como uma figura que nunca existiu de fato. Ele permaneceu ali por um longo tempo, imóvel, diante do prato vazio, com as mãos cruzadas. Ainda não amanhecia. O céu de Manhattan era de um azul acinzentado, os postes de luz ainda lançavam seu brilho pálido nas calçadas desertas e o ar cheirava a chuva iminente. Nathaniel Carter não dormia naquela noite. Ele estava sentado na sala de estar, olhando para a escuridão, com um copo intocado sobre a mesa de centro. Não havia ligado a televisão nem tocado no celular. Não sabia bem o que esperar. Uma revelação? Um sonho? Uma loucura passageira? O único fio condutor ao qual ele se agarrou, por mais absurdo que fosse, foi esta frase.
Esta noite você me alimentou. Amanhã seu filho estará curado. Por volta das 6 horas da manhã, não aguentando mais, vestiu o casaco, chamou o motorista e dirigiu-se para o Hospital Monte Sinai. O carro acelerou pelas ruas ainda adormecidas. Os faróis lançavam seus fachos sobre poças d'água e sacos levados pelo vento. Nathaniel observava as luzes passarem, com o coração batendo forte, mas a mente confusa. E se não houvesse nada? E se ele estivesse sonhando? E se ele enlouquecesse de dor? Chegando ao hospital, ele subiu as escadas sem dizer uma palavra. O corredor que levava ao quarto 418 parecia mais longo do que nunca. A cada passo, ele ouvia suas próprias dúvidas ecoando como tambores abafados. Mas no momento em que ele colocou a mão na maçaneta, ele ouviu um som que não ouvia há semanas. Uma risada. Claro, leve, infantil. Ele abriu a porta. E o que viu o atingiu em cheio. Liam, sentado na cama, com as bochechas rosadas, riu com vontade enquanto jogava seu bicho de pelúcia para o alto e o pegava novamente. Seus olhos brilhavam. Sua voz, que a doença havia roubado, havia retornado. Ele se virou para o pai radiante. Pai, você viu? Ela está voando. Nathaniel ficou paralisado. Ele não se moveu. Ele não falou nada. Ele simplesmente caiu de joelhos. Lágrimas brotaram em seus olhos incontroláveis. Não eram elegantes, continham soluços. Eram um colapso. Brutais. Animalescas. Um grito silencioso que irrompeu de suas entranhas. Tudo que ele havia reprimido durante meses de luta, raiva, impotência, estava finalmente escapando. As enfermeiras que assistiam à cena também ficaram perturbados. Vários choravam abertamente. Uma jovem auxiliar de enfermagem levou a mão à boca, como se quisesse conter a emoção. Outra filmou discretamente, ciente de que estava testemunhando algo único. O Dr. Reynolds, que chegará correndo ao ouvir a palavra levante-se, permaneceu em silêncio a princípio. Examinou a criança e chamou um técnico para análises imediatas. Depois, uma segunda série. Depois, uma terceira. Ligou para seus colegas em Zurique e em Tóquio. Releu todos os arquivos. E, no entanto, cada resultado dizia a mesma coisa. A doença havia desaparecido. Sem remissão lenta. Sem reação ao último tratamento. Desapareceu. Evaporou. Como se nunca tivesse existido. Não houve explicação. Então, num raro momento de humildade, o Dr. Reynolds colocou a mão no ombro de Nathaniel e disse simplesmente: Não entendo. Mas aconteceu. Os dias seguintes foram um turbilhão. A mídia se interessou por essa recuperação milagrosa. Falava-se de um fenômeno inexplicável. De um possível caso de autocura extrema. Queriam que Liam se tornasse um estudo de caso, um símbolo de esperança. Mas Nathaniel não queria entrevistas, câmeras, holofotes. Ele tinha apenas um objetivo: encontrar o homem na calçada. Ele mandou cobrir a cidade com cartazes. Você viu este homem? Ele contratou detetives particulares. Vasculhou abrigos, cozinhas comunitárias e clínicas de reabilitação para dependentes químicos. Chegou até a consultar um médium. Ele ofereceu uma recompensa de $1 milhão para qualquer informação confiável. Mas nada. Alguns disseram que o viram no Bronx. Outros no Harlem. Um morador de rua afirmou tê-lo visto, em sonhos. Mas ninguém o encontrou. Nenhum vestígio. Nenhum nome. Nenhuma gravação de câmera. Como se a própria cidade o tivesse apagado. Nathaniel voltava com frequência ao mesmo lugar onde o encontrara. Sentava-se no mesmo banco, observava os transeuntes e ouvia o murmúrio do metrô sob seus pés. Às vezes ele trazia sopa. Às vezes pão quente. Às vezes, nada além do seu silêncio. Ele nunca mais o viu. Mas ele nunca esqueceu. Nunca. Ele então entendeu que não cabia ao homem retornar. Cabia a ele continuar. 6 meses depois, o mundo descobriu o outro lado de Nathaniel Carter. O homem apelidado de magnata do silício humanizado não aparecia mais em palestras do TED nem nos rankings da Forbes. Seu nome não aparecia mais nas primeiras páginas de revistas financeiras, mas sim nas colunas de mídia social dos jornais, onde histórias de compaixão que as câmeras muitas vezes não captam são registradas. Sem conferência de imprensa, sem alarde ou tambores, Nathaniel vendeu 60% das suas ações na Carter Tech, seu império tecnológico. Fundado 2 décadas antes em uma garagem no Bronx. Esse gesto surpreendeu seus sócios, deixou seus acionistas em pânico, mas Nathaniel não tremeu. Ele não agia mais com a lógica da lucratividade, mas com a da gratidão. Ele fundou uma organização que ele chamou de Fundação Pão e Luz, Pão para a Sobrevivência, Luz para a Alma. Seu objetivo: alimentar, cuidar, abrigar e, acima de tudo, ouvir, dar voz àqueles que não vemos mais.
Oferecer presença, abrigo, uma refeição, mesmo que modesta, àqueles que a sociedade classificou como perdidos. Na cerimônia de abertura do primeiro centro da fundação no Harlem, Nathaniel Carter discursou para uma multidão de ex-moradores de rua, enfermeiros voluntários, crianças recuperadas, mães cansadas e jovens em busca de um novo fôlego. Ele não tinha teleprompter nem discurso preparado. Apenas uma voz trêmula e olhos marejados. Certa noite, alimentei um homem por quem, em outras circunstâncias, eu teria passado sem vê-lo. Ele me disse: alimente-me e eu curarei seu filho. Eu não acreditei nele. Mas ele estava dizendo a verdade. Ainda hoje não sei comentário, é por quê. Mas eu sei o que aconteceu. E eu sei como me sinto quando vejo meu filho viver. Então eu digo isso a todos vocês aqui, e para aqueles que nunca ouvem esse tipo de conversa. Alimente alguém, ame alguém, e talvez, sem saber, você se cure muito mais do que imagina. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que os aplausos estrondosos. A partir de então, todos os anos na mesma data, uma noite amena de outono, Nathaniel Carter ia a Zuzinho no Central Park. Ele se senta no mesmo banco, perto do lago, na hora em que os pedestres se afastam e as luzes da rua começam a sussurrar. À sua esquerda, ele pousa 2 tigelas de sopa quente e 2 pedaços de pão integral. Ele não fala. Ele não olha para o celular. Ele está esperando. O homem do boné sujo, com o olhar calmo, nunca mais voltou. Mas Nathaniel continua esperando. Não porque ele acredita que o velho irá reaparecer, mas porque aquela noite mudou tudo. Porque naquela noite uma tigela de sopa compartilhada curou uma vida. Hoje Liam Carter, seu filho, corre pelos corredores da casa, canta no chuveiro, anda de bicicleta na entrada da garagem, pede uma história para dormir. Ele está com saúde perfeita. Sem sintomas. Sem tratamento. Apenas uma alegria de viver que nem os médicos conseguem explicar. E todas as noites quando Nathaniel o beija na testa antes de apagar a luz, ele se lembra. O milagre não aconteceu em um laboratório. Não foi comprado com bilhões. Não foi feito pela ciência. Nasceu de um ato simples. Com um gesto humano. De uma refeição compartilhada.